Bom, hoje é dia de falar sobre os opostos complementares, né? Então vamos dar sequência à nossa série. Para quem ainda não viu os outros vídeos, fique à vontade para navegar aqui na playlist, né? Para a gente entender melhor como funciona, tanto numa dinâmica, às vezes, dos próprios signos, né? E uma possibilidade de interação social, uma possibilidade com os nodos lunares, né? Ou com oposições, né? Para a gente estar entendendo através da comparação, né? E aqui a gente vai ter um signo que ele fala justamente disso, né? Gêmeos e Sagitário, né? São signos de opostos complementares mutáveis, né? Então a gente vai trabalhar um pouco mais de flexibilidade. São signos que até são parecidos e fica até um pouco difícil de diferenciar onde que fica essa oposição entre eles, né? E essa complementariedade, porque os dois trabalham num movimento de curiosidade, né? De vontade de descobrir coisas novas, de querer conhecer, saber, falar, comunicar, né? Viajar, se divertir. Então fica um pouco difícil de entender aonde que fica essa diferença. E aí a gente vai ter Gêmeos, que ele funciona num sistema comparativo, né? O próprio símbolo dele são os dois pilares, né? O número 2, a dualidade. Então a dualidade ela fala justamente disso, né? Então, para a gente descobrir a temperatura, a gente tem que ver que existe o frio e existe o calor. Aí a gente descobre esse terceiro elemento. Então, nisso, ele vai trazendo essa relação do eu e o outro, o que eu gosto e que o outro não gosta, né? Então ele vai muitas vezes, de acordo com aquilo que ele quer, modificar a sua aparência, seus gostos e é como um reflexo do outro, né? Se você observar o próprio arquétipo de Gêmeos no sentido literal, né? As crianças gêmeas, isso que eu quero dizer, elas fazem muita brincadeirinha e elas gostam de pregar peças, né? Então, elas vão fingir uma que a outra, vão falar igual, vão ficar imitando, né? Então, o papagaio é muito assim, né? Toda vez ele fica imitando e falando e gritando. Então, é uma brincadeirinha. Os macaquinhos, os micos, né? Também tem essa relação. As próprias crianças no geral, né? Então, tudo aquilo que é muito e que é engraçadinho e gosta de pregar peça é uma relação mercurial-geminiana. Porque vai ter essa relação desse compromisso com aquilo que se realmente é, porque a possibilidade das coisas é muito grande, muito abrangente. Então, vai testar, vai experimentar, vai se divertir, vai ter várias possibilidades, né? Já Sagitário é bem diferente disso, porque ele é rente, reto, ele é preciso, porque ele está em busca de algo muito maior do que ele. Então ele vai se orientar através de uma moralidade, de um caminho, de uma busca, né? A flecha, ela tem um objetivo para onde ela está indo, ela tem um alvo. Então por isso que, por mais que ele também seja mutável e tenha essa relação meio animal e meio homem, é muito diferente de uma diferença de uma mutabilidade geminiana. O próprio Hermes, Mercúrio, ele, dentro da mitologia, né, modificou sua aparência várias vezes para conseguir o que ele queria. Né? Tanto que ele também rege os ladrões, né? E os comerciantes, o bobo da corte, né? Vai ter vários simbolismos aí. Ah, não é todo geminiano que vai ter esse estereótipo, né, de algo desagradável, né? Como a gente tá vendo. Até porque os sagitarianos também têm essa relação de serem extremamente sinceros e grosseiros, né? Então todo signo vai ter possibilidades boas ou ruins, depende muito do mapa inteiro. Então, por exemplo, se a gente for pegar de uma forma mais prática os nodos lunares, né? Então, o nodo sul em Gêmeos e o nodo norte em Sagitário. Aqui a gente vai ter uma tendência de uma dificuldade em aprofundar as coisas, né? Um descompromisso, não querer assumir responsabilidades. Porque o sul passado, ele torna maléfico, ele torna de uma dificuldade. A dificuldade ali é ir para o norte, ele precisa ir para o norte, ele precisa escolher uma coisa e aprofundar naquilo, precisa ter uma moralidade para se guiar, precisa ter uma religião, uma fé, e precisa também aprender e ensinar, né? Então, o nodo sul em Gêmeos, ele vai ficar muito no superficial, não vai querer tão aprofundar porque ele acha que não é capaz ainda, né? E dessa mesma forma, pode ser que fique empacado em muitas coisas, né? Precise ainda aprender muitas coisas, não se sente preparado, mas na verdade precisa aprofundar e ensinar,
né? Sagitário, ele também é o mestre, o juiz, o professor, é o astrólogo, né? Então tem que aprofundar o conhecimento e ensinar, transmitir esse conhecimento, porque de alguma forma apregá-lo a alguma coisa útil, né? Já ao contrário, se a gente for olhar um nó do sul em Sagitário, um nó do norte em Gêmeos, aí a gente tem uma tendência de soberba, porque a pessoa aqui, ela acha que tem já um domínio, um conhecimento, o que avançou muito dentro daquele tipo de estudo, mas na verdade ela precisa manter a humildade geminiana de brincar, de conhecer, de falar, de revisar várias vezes o básico, de desmiuçar, de separar, de dividir, porque também fica fácil a gente entender as diferenças quando a gente coloca os regentes desses signos, né? Então, para Gêmeos nós temos Mercúrio, para Sagitário nós temos Júpiter. Mercúrio, ele vai ser aquele que divide, separa, organiza, classifica, né? Ele é o regente da lógica. E inclusive o próprio Mercúrio em si, ele é usado na mineração do ouro, né? Então ele se junta com as amálgamas, mas ele não mistura, né, o ouro. Então formam as amálgamas de ouro. E aí nisso ele é também considerado o mordomo, o maestro, né, o regente. Então ele faz tudo acontecer, mas não se mistura, ele é um em si. Já Júpiter, ele é o grande benéfico gasoso, né? Então ele vai ter toda essa relação muito mais expansiva e expressiva, né? Ele é grande, ele tem várias inúmeras luas que ainda estão sendo contadas, e aí ele tem uma órbita mais lenta por causa disso. E é como se por onde ele passasse ele fosse juntando e agregando aquilo, né? Das artes liberais ele rege a geometria. Então é a questão dos espaços, do tamanho, dá algo largo, né? Então ele expande, vai ter toda essa movimentação muito diferente de Mercúrio, que vai dividir aquilo, vai classificar aquilo. Já Júpiter, ele é agregador. Então são buscas diferentes, de formas diferentes. Mercúrio precisa dividir os assuntos para conseguir compreender melhor, né? E classificá-los. Já Júpiter, ele precisa unir tudo para ver uma dimensão de algo maior. É bem interessante esses simbolismos, né? E aí nisso você vai entendendo melhor que os dois, né, têm esse lado de otimismo, essa busca, mas um fica na debilidade do outro, né? Sempre assim. Então, Mercúrio em Sagitário tende a ser bem mais tagarela do que o Mercúrio em Gêmeos, justamente pela falta de controle, dessa excessividade de tudo, né? E o Júpiter em Gêmeos também tende a ter dificuldade justamente por conta de tentar fazer caber um oceano dentro de um copo d'água. E então vai depender, claro, dos outros pontos do mapa para a gente entender melhor esse simbolismo. Então, se você tem vontade de aprender mais sobre astrologia, mais sobre o seu mapa, você pode entrar em contato comigo para eu tentar te encaixar em alguma turma, se tiver, ou aulas particulares, ou fazer um mapa astrológico comigo. A consulta é bem interativa, então é só você vir com perguntas, além dos seus dados, né? E a gente agenda um horário e fica toda gravada. Então você não precisa se preocupar com anotações e coisas assim. É um tempo muito bem aproveitado, direcionado para aquilo que você quer saber. Por isso que eu recomendo vir com perguntas. É só entrar em contato comigo. E deixa aqui nos comentários também outro conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês no canal, outras informações, quais são suas dúvidas frequentes de astrologia, né? Qual o conteúdo que você não encontra fácil por aí ou que você ainda não conseguiu entender a explicação, que eu trago para você também, tá? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar os outros vídeos aqui do canal. Se você é novo, se inscreve, tá? Até a próxima!